Fala galera, e no Internacional, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista muito interessante ao jornalista André Hernan, do UOL, e também que é um dos repórteres mais bem informados do país. E ele foi questionado, o presidente, sobre Di Maria e Gabigol. Mas o Gabigol, que história é essa? Na sequência eu vou te explicar todos os detalhes e também o time provável para o jogo contra o Delfim pela Copa Sul-Americana. O Inter precisa vencer esse jogo no Equador. Tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o presidente Alessandro Barcelos falou por cerca de 1 hora e 15 minutos uma entrevista para o jornalista André Hernan, muito respeitado no centro do país, e neste bate-papo o presidente falou sobre o planejamento feito para 2024, também sobre a situação de Maurício, Robert Renan reintegrado, e também, bem no final da entrevista que foi publicada, foi colocada há 2 dias, o presidente foi questionado sobre Di Maria e também uma pergunta que me surpreendeu do André Hernan relacionada a Gabigol. Sobre Di Maria, o presidente disse o seguinte: o jogador aí que está no final de contrato com o Benfica, e o presidente disse que é obrigação do Inter sempre monitorar, sempre estar bem informado dos passos da carreira do jogador, mas que não há nenhuma negociação em andamento com este atleta. O jogador, inclusive, que está no fim do vínculo com o clube português, ele deve renovar com o Benfica, e a possibilidade de retornar ao Rosário Central até para ficar mais perto da família, isso está praticamente descartado, até porque os familiares do Di Maria, eles foram ameaçados, até por narcotraficantes, e isso fez o jogador mudar de ideia. Então a situação do Di Maria é essa. E sobre o Gabigol, o André Hernan também questionou o presidente. E ele disse exatamente o seguinte, que não há absolutamente nada, que é normal todos os times do futebol brasileiro acompanharem a situação desse jogador, mas que não é uma função que o Inter precisa. Não é uma função que o Inter está procurando no mercado, e até citou que são 5 jogadores na função e 2 que podem jogar. E chamou atenção nessa resposta que o presidente elogiou muito o Ricardo Matias e exaltou as qualidades deste jovem de 17 anos, tem 1,90 m, jogador de posicionamento na área, mas que também é bastante técnico. O presidente, ele tem muita esperança que o Ricardo Matias, ele vá, quando tiver as oportunidades, desempenhar um bom papel dentro do time do Internacional. Então, também com o Gabigol, não há absolutamente nada em relação ao atacante do Flamengo, que aliás tem aí uma fase e uma era muito vencedora no rubro-negro carioca. Por fim, tem o jogo contra o Delfim, nesta quinta-feira, 11 da noite, horário de Brasília, em Manta, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Os jogadores relacionados pelo técnico Eduardo Cudê. Vamos à lista. Goleiros: Rocher, Fabrício e Antony. Laterais: Bustos, Hugo Malo, René e Bernabei. Zagueiros: Igor Gomes, Robert Renan, Mercado e Vitão. Volantes: Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Thiago Maia e Matheus Dias. Meias: Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Maurício. Atacantes: Borré, Luca e Wesley. A escalação ainda é um mistério, mas o provável time: de Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei.
Meio de campo de Thiago Maia, Bruno Gomes e Gustavo Prado. Na frente, Wesley, Luca e Borré. É desta forma que se encaminha a escalação. O Inter precisa vencer esse jogo pela Sul-Americana, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Grenal é aqui.